As portas da cidadania e educação estão abertas. A Assembleia Legislativa tem a honra de convidar escolas e estudantes do 6º ao 9º ano de ensino fundamental a participarem do projeto Parlamento Mirim. Os estudantes devem criar um projeto que beneficie a comunidade. Os vencedores tomarão posse como deputado Mirim, desenvolverão atividades em plenário e conhecerão Brasília. Pais e professores, incentivem os alunos a participar. As inscrições para o Parlamento Mirim estão abertas. Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece. Olá, hoje o RDTV vai falar de economia. Como é que será que está o mercado dos lojistas dos shoppings em Mato Grosso, em Cuiabá, em Várzea Grande, agora para o final de ano? Vamos conversar com Júnior Macanhã, que é o presidente da Unishop. Muito obrigada pela sua presença aqui na RDTV, Júnior. Olá, Lídice. Obrigado você por ceder esse espaço para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre comércio no Mato Grosso. Bom, vamos iniciar primeiro por uma polêmica que vem sendo gerada desde o início do ano e que trouxe reflexos, né, aí para o setor, que foi anunciado uma possibilidade de aumento do ICMS, houve aí a publicação do decreto 380 no final do ano, e aí vocês vêm desde então, desde janeiro desse ano, negociando com o governo para que não seja aplicado esse decreto, né? Como é que está essa situação hoje? Então, o governo do estado, no final de dezembro de 2015, publicou o decreto 380, que foi uma surpresa para nós, com vigor a partir do dia 1º de janeiro. Fazendo reunião, ele foi sensível e entendeu que seria o ideal adiar. Adiou para dia 30 de abril. Dia 30 de abril, como não estava preparado, adiou para junho. E agora para 31 de dezembro. O que nós entendemos do decreto 380? É que ele eleva significativamente a carga tributária das empresas comerciais do estado de Mato Grosso. Então, semana passada, a FACMAT, a FCDL, a OAB, o CRC, os sindicatos contabilistas, a FEComércio, pediram que o governador revogue esse decreto 380. Por quê? Nós estamos num momento muito crítico da economia brasileira. Mato Grosso, no ano de 2016, no primeiro semestre, fecharam mais de 1.900 empresas comerciais. Foi o 8º no ranking nacional, sendo que Mato Grosso é o 14º PIB. Então nós temos a preocupação de que esse aumento de carga venha gerar mais desemprego, mais quebradeira, com o desemprego vem a violência e outras coisas que a gente sabe que são consequências do desemprego. Bom, esse valor aí, esse número, né, que você falou de empresas fechadas, isso representou quantos % dentro da economia de Mato Grosso? Porque quando se começou a discutir a implantação, né, do decreto 380, vocês chegaram a falar em 15% das lojas, né? Isso foi mais ou menos isso mesmo, sem o decreto? No ano passado, o estado de Mato Grosso, no ano inteiro, em 2015, fecharam 1.700 empresas, em torno de 1.700 empresas comerciais. Esse ano, só no primeiro semestre, fecharam 1.934. Então você vê que sem aumento de impostos, sem a mudança da legislação tributária, sem nenhum acontecimento, sem nenhum fato novo, nós já batemos o recorde infelizmente, de quebradeira, de portas abaixando, desemprego, desespero de empresário. E muitas vezes, na maioria das vezes, o empresário que quebra, ele sai devendo e sem com o que começar. E na realidade o que a gente espera é que o governo do estado, nesse momento, tenha sensibilidade, revogue esse decreto 380, traga a reforma tributária que está na pauta para discussão, que a Assembleia Legislativa faça sessões itinerantes nos municípios polos, discutindo essa reforma tributária, até porque ela vai atingir a vida de toda a população, não só do setor produtivo, mas de toda a população de um modo geral, até porque, indiretamente, todo mundo depende do setor produtivo. Bom, por outro lado, existe aí o Sindicato dos Fiscais de Tributos querendo, né, fazendo uma certa pressão para que seja aplicado esse decreto. Você falou em pedido de revogação. Vocês já procuraram parlamentares ou conseguiram alguma sinalização por parte do governo dessa possibilidade de revogar o decreto, ou ele vai ficar sendo suspenso assim ad eterno?
Por parte do governo, nós não obtivemos resposta ainda da carta que foi enviada na semana passada. Mas nós estamos em reunião permanente com os parlamentares e a gente tem sentido, nós temos sentido que muitos deles estão sensíveis. Porque esse foi um período eleitoral, os parlamentares foram para suas bases, tiveram contato intenso com a população, com os comerciantes, com os empresários, e eles retornaram agora à Assembleia Legislativa sentindo realmente o mal que esse decreto 380 vai fazer para o comércio de uma forma geral. Bom, a gente vê como consumidor, né, como cidadão, as lojas nos shoppings fechando, e isso de certa forma é assustador. Como é que vocês estão lidando agora com esse final de ano? Quais as alternativas, né, que a União dos Lojistas, que os próprios lojistas estão buscando para minimizar, pelo menos? Porque geralmente final de ano é um período de aumento um pouco de vendas, né? Sim. A primeira providência que a gente sempre orienta aos nossos associados é que faça muitos treinamentos, que incentive, que busque treinamento, que incentive seus colaboradores, que fidelize seus colaboradores, fidelize seus clientes e faça compras assertivas, no sentido de realmente oferecer o produto que o cliente está buscando. Precisamos também ter a certeza de que os salários do governo do estado estejam em dias. No Dia das Crianças, dados do CDL, nós tivemos em Cuiabá um decréscimo de menos 24% nas vendas a prazo. O que significa isso? Isso é insegurança. A pessoa não quer dar um cheque predatado, não quer comprar no crediário, porque não sabe o dia de amanhã. Então o que nós precisamos, na realidade, é uma injeção de otimismo, uma injeção de segurança jurídica para que os consumidores, para que o empresário se sinta seguro para investir no estado de Mato Grosso. Nós temos 2 anos que nenhuma indústria se instala no distrito industrial, porém já fecharam mais de 4. Tudo isso gerando desemprego. Nós precisamos, na realidade, criar emprego. Emprego é renda, emprego é consumo, consumo gera mais renda, que gera consumo, e fica nesse ciclo. E vai gerando também mais impostos. Quanto mais o Estado se desenvolver, mais impostos nós teremos. E quanto aos empregos temporários, que geralmente cresce aí o aumento de vagas nesse final de ano, você acredita que vai ser conforme o ano passado, 2015, ou já há também uma expectativa de redução? Até o ano de 2014, normalmente as lojas que tinham 10 funcionários, vou dar um exemplo mais clássico, 10 funcionários elas contratavam como extra mais 5, ou seja, 50% do seu quadro. Nós observamos no ano de 2015, dezembro de 2015, que isso diminuiu para uns 25%. E agora, conversando com os empresários, com os colegas, nós vemos que, infelizmente, a contratação vai ser em torno de 10% do quadro. Então, uma empresa que tem 10 vendedores vai contratar 1. A que tem 3, praticamente não vai contratar nenhum. Talvez contrate um auxiliar para fazer pacote, para ajudar a arrumar a loja, mas como efetivo de vendas, ela realmente não vai contratar ninguém. Ela vai dar oportunidade para quem está dentro, vender um pouquinho mais, ter uma comissão maior e se beneficiar, porque o ano foi realmente muito difícil para todo mundo. A expectativa é que o Natal seja mais magro esse ano. Realmente a expectativa, infelizmente, eu não gostaria de falar isso, me sinto até constrangido de falar, mas infelizmente a expectativa é de que o Natal desse ano seja um pouquinho mais magro. Esperamos que, com todo o esforço que os lojistas estão fazendo, que pelo menos iguale em números absolutos o Natal de 2015, que já foi um Natal pior que 2014. Com a finalização aí do segundo turno das eleições, a calmaria depois que se espera que venha, né, a partir já da eleição do novo prefeito de Cuiabá, vocês estão prevendo ainda mais algumas tratativas com o novo gestor que virá, com o próprio governador? Como é que está sendo aí essa agenda de negociações daqui até novembro? Quanto aos candidatos, foram apresentadas propostas da classe e eles se comprometeram, caso eleitos, a levar adiante. Quanto ao governador, a gente espera que ele nos apresente o projeto da reforma tributária, porque até agora a gente teve um esboço. A gente não teve o projeto completo para fazermos um estudo e para nos aprofundarmos, para ver qual que será o impacto disso. Sabemos que vai ser um ICMS inédito no Brasil. Então, eu acho assim que tem que discutir muito, porque nós vamos mudar praticamente, vamos envolver toda a população.
E eu espero, como eu disse antes, que a Assembleia Legislativa faça sessões itinerantes para que isso seja discutido nos polos, discuta com o cidadão de Alta Floresta, discuta com o cidadão de Barra do Garças, discuta com o pessoal da região de Cassis, com a região de Tangaraca, a região sul, que é Rondonópolis. Então eu faço um apelo aqui para que os deputados discutam muito essa reforma tributária com a sociedade, já que ela vai influenciar na vida de todos os cidadãos mato-grossenses. E para 2017, qual é a expectativa do setor? Então, com a equipe do presidente Michel Temer, é uma equipe de primeira linha. Nós aprovou já a PEC 241, está aprovando na realidade, não foi aprovada. Depois a gente espera que ele faça a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e dê início à reforma tributária, caso dê tempo nesse seu mandato aí faltam mais 2 anos, né? E a gente sabe que em ano de eleição ninguém promove grandes reformas. Então, na realidade, nós temos o ano de 2017 para que essas reformas sejam trabalhadas. Porque, na realidade, nós precisamos, Lídia, criar emprego para esses 12 milhões de desempregados, esses 12 milhões de brasileiros que estão desesperados e estão, infelizmente, passando muita necessidade. Essas pessoas, por exemplo, elas estão indo para a informalidade. Houve aí um incentivo com a aprovação da lei do Simples, né? Isso minimizou um pouco essa questão das pessoas saírem do emprego formal? Inclusive, quero parabenizar o governo do estado aqui, porque ontem ele aumentou o sublimite do teto do Simples Mato Grosso, que era de 2.520, foi para 3.600.000. Isso vai fazer com que muitas empresas que chegavam um certo momento, paravam de vender para não estourar o limite, passem a vender mais, consequentemente ele vai ter a prova disso e vai arrecadar mais. Quanto a essas pessoas que perdem o emprego, o que acontece? Aumenta, quem para de pagar o plano de saúde vai para o SUS, então aumenta a demanda na área de saúde, tira o filho da escola particular, coloca na escola pública, então aumenta a demanda na área de educação para o Estado e para a federação. Então, na realidade, o que nós queremos é que as pessoas trabalhem, que as pessoas produzam, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer produzir, as pessoas se sentem felizes, diminui a violência familiar, diminui a violência de assaltos, essas coisas que nós temos visto bastante aí. Então a gente espera que o governo Temer, que tem uma equipe capacitada, a bancada federal apoie, o Mato Grosso apoie essas reformas, que nós consigamos aí para 2007 ter uma perspectiva bem melhor. Está ok, Júnior. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV e nós esperamos que surjam luzes no fim do túnel, né, dentro dessas negociações todas, que o governo ele seja sensível, né, a essa questão, porque isso mexe diretamente, praticamente, com o bolso da população, né? E você pode ter certeza que o empresariado está fazendo a parte dele. Somente quer a segurança jurídica para que consiga fazer maiores investimentos. Ok, muito obrigada. Obrigado você, hein? Nós conversamos hoje com Júnior Macanhã, presidente da Unishop, a União dos Lojistas de Shopping Centers de Cuiabá e Várzea Grande. Você pode compartilhar esta entrevista, é uma forma importante também de demonstrar que você está preocupado. Todos nós nos preocupamos com uma situação como a que foi exposta aqui pelo Júnior. Então, é importante que isso chegue às autoridades, chegue aos deputados, chegue ao secretariado, ao governo do Estado, para que o governo, de repente, recupere, né? A gente fica aí nessa esperança que 2017 seja um ano melhor. Então, acesse o site rdnews.com.br/rdtv ou então procure lá no YouTube o canal do RD News e compartilhe. Até a próxima!